Saber o suficiente para saber no momento, aquele calor, aquele zangado, aquele bêbado. Saber o suficiente para ir para a cama e ficar quieto para quando a polícia chegasse. Tomara que eu não tivesse problemas. Alguns de vocês precisam realmente assumir a responsabilidade. Pense nisso. Exausto, é o meio da noite. Como que quer que seja, 2 da manhã, desperdiçado, mas ainda sei o suficiente para entender o que eu deveria estar fazendo. Pessoas se divorciando. Despedaçando suas famílias. Passando pelo casamento. Ou lutando contra isso. Eu sou Cass. Eu sou Cat. Voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Nós somos o casamento de Morrow. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. E este vai ser um bom porque embora nem todo mundo eu acho que teve que chamar a polícia em seu parceiro eu acho que ouvimos sobre isso o suficiente eu acho que muitas vezes as pessoas provavelmente deveriam chamar a polícia, mas isso é depois de muito de reflexão após minha ordem de restrição após um ano de liberdade condicional depois de muito crescimento pessoal e sucesso avançando como um homem estou agora anos depois refletindo. Eu nem sempre fui assim, sim. Então vamos falar primeiro sobre o que aconteceu na noite em que você teve que chamar a polícia. Tudo bem, então em primeiro lugar foi 2018, janeiro de 2018. Então temos muitos anos que se passaram. Então eu só quero ter certeza de que todos vocês sabem que isso não aconteceu como ontem. Espero que não. Sim, era 2018. Então o que aconteceu na noite em que eu tive que chamar a polícia nós estávamos lutando como sempre fomos. Sim, e se eu posso dizer que a razão pela qual ele está me pedindo para recapitular é porque ele não. Lembre-se. Eu só me lembro de alguns detalhes no final para que você vá primeiro sim. Então eu realmente não tenho e nunca falamos sobre isso antes de gravar. Então me perdoe, eu não sei muitos dos detalhes. Mas a essência disso é que estávamos em uma luta muito grande e ele foi atacado. Ataque, ataque, ataque e eu ficaria muito defensivo. Mas eu lembro que eu ataquei de volta e eu me lembro do que eu disse. Mas eu não acho que é importante e eu não acho que é benéfico para vocês saberem o que eu disse, mas eu me lembro do que eu disse e eu sabia disso. Isso faria com que ele voasse para fora da alça. Então em minha mente porque eu estava tão chateado e eu estava tão magoado que eu disse algo que eu sabia que iria apenas levá-lo para além do limite. No entanto, eu não sabia até onde ele ia levá-lo e eu estava de pé na sala, ele estava meio que em pé em um levantado, era como se tivéssemos uma sala de estar afundada, eu estava na sala, ele estava no degrau pequeno e ele imediatamente começou a jogar. Tínhamos muitos suplementos, estávamos na indústria de fitness e nutrição há muito tempo, ainda somos um pouco e então tínhamos suplementos alinhados no balcão e ele simplesmente começou a jogá-los em mim. Então, é só jogá-los. Em você ou ao seu redor? Ao seu redor, sim. Acho que se você quisesse me bater, teria me batido. Mas então você não estava tentando me atingir, mas você estava jogando eles na minha vizinhança geral. Eu definitivamente estava tentando assustar a merda de você. Você estava tentando me assustar. Eu estava quebrando coisas também, eu me lembro, mas eu não me lembro o que. Acho que eram só as coisas que você estava jogando que você estava quebrando. E então? Claro, gritando a plenos pulmões. Sim, gritando e então eu estava obviamente recuando quando alguém está jogando coisas em você se afasta e então eu acabei voltando para o sofá e eu não me lembro se eu estava como apenas parar ele ir para a cama eu não me lembro exatamente o que eu estava dizendo, mas ele veio para o sofá. E foi aterrorizante ele montou o sofá de forma que os braços na parte de trás das pernas do sofá ao meu redor e começou a bater seu corpo para frente e para trás se eu não me inclinasse para trás o máximo que eu pudesse ele teria me dado uma cabeçada bem na cara agora que não era sua intenção ele não estava tentando me agredir fisicamente. Mas ele estava tentando chegar o mais perto de agressão física e intimidar níveis elevados de intimidação física para me assustar e apenas para ele estava fora de sua mente com raiva. E eu acho que é importante entender porque eu acho que muitos pelo menos eu ouvi homens no meu programa que fizeram isso e suas esposas fazem coisas meio semelhantes a eles obviamente geralmente não é o mesmo casal mas muito raramente não é necessariamente tão agressivo, mas o ponto é apenas... Como você usou com suas palavras você sabia que você iria me machucar o ponto é qualquer coisa como este arremesso ou goleada ou eu quebrei o encosto de cabeça que você era, eu quebrei o endereço direto do sofá era tudo do mesmo tipo de coisa porque você não está me ouvindo você não pode me ouvir você está gritando mais alto e você está dizendo coisas piores e você está sendo físico e assim de qualquer maneira você disse que eu tenho que chamar a polícia. Sim. Então eu não sei se foi enquanto ele estava batendo obviamente é um pouco de um borrão havia álcool envolvido foi uma luta enorme eu não tinha meu telefone na mão enquanto ele estava. Goleada.
Então eu não sei o que aconteceu depois que ele parou a goleada. Mas ainda havia gritos e eu disse que é isso, eu vou chamar a polícia, e assim que eu disse que ele disse não, eu vou dormir. Sim, exatamente, eu estava como um homem, eu poderia entrar em um monte de problemas agora. E assim eu já liguei, eu já estava discando 911, ele disse Catherine, eu vou para a cama, eu estou indo para a cama, e então eu estou no telefone com 911 e eu disse que ele está indo para a cama e eles realmente acreditam que ele está indo para a cama e eu estava como eu não sei que isso é aterrorizante e então eles enviaram a polícia. E eu estava na cama quando a polícia chegou, mas é tarde demais. Então onde estávamos e isso seria diferente cada província, cada estado, mas o onde estávamos porque ela chamou os policiais por causa da natureza da casa, porque a natureza do sofá é carga automática de assalto para protegê-lo. Sim, eu nem tinha uma escolha. As leis em que estávamos em Alberta na época, as leis em Alberta afirmam que eles têm que colocar uma ordem de restrição obrigatória quando é uma doméstica, porque em agressões domésticas ou disputas eles não podem, basicamente meu entendimento era que eles não podem confiar na mulher para dizer o verdade no caso de ela ter medo, ela está com medo ou ela está sendo ameaçada e, portanto, é apenas ordem de restrição automática. Sim, então isso é o que poderia ser diferente onde você está, mas eu quero ter certeza de que quando voltarmos para aquela noite eu quero ter certeza de que falamos sobre você ver que eu sabia o suficiente para saber que eu tinha que mudar meu comportamento no momento. Então eu não teria problemas com a polícia. E também eu sabia o suficiente sobre o que eu estava fazendo, o que eu estava dizendo. Porque eu sabia que eu realmente iria antagonizá-lo se eu dissesse o que eu disse, então há nós dois em culpa nesta situação, isso acontece e isso acontece em muitas situações, então eu não quero minimizar a violência doméstica, mas muitas vezes nas situações que a gente trabalha e a gente trabalha com a violência doméstica, mas a gente trabalha com uma coisa chamada violência doméstica situacional, que é o que a gente passa. Nós não trabalhamos com o que é chamado de violência doméstica caracterológica, o que significa que está no seu personagem ser violento, ele não é caracterologicamente violento domesticamente e eu definitivamente não sou, mas eu sabia que se eu dissesse o que eu disse eu poderia antagonizá-lo e então isso empurrou ele até onde ele podia ser empurrado. Então nós dois somos culpados, não é tudo o que ele fez, ele tem que assumir a responsabilidade. Mas eu também posso assumir a responsabilidade de que eu estava ciente do que eu estava fazendo. Então não vou dizer que é meu culpa que ele gosta, quase me deu uma cabeçada, não é minha culpa, ele jogou coisas em mim. Mas eu toco uma peça e nas situações que a gente trabalha, pelo menos com as mulheres com quem eu trabalho, se elas estiveram em uma situação de violência, eu faço questão de eu pergunte o que estava acontecendo. Era seu marido sendo antagonizado. Se você antagonizasse seu marido, você estava instigando e quase todas as vezes que eles vão dizer bem sim, eu tenho que empurrar para o meu limite e então eu o chamei assim e eu sabia que como eu não deveria ter feito isso tão cedo. Como eu fiz isso porque eu sabia que eu empurrá-lo para o limite. A maioria das mulheres nas situações que a gente trabalha, bem me ouvir claramente, não é toda a situação, sim, é muito as mulheres são ter um grande papel. Eu acho que essa é a lição mais importante para vocês agora, estarem cientes da situação que falamos muito sobre assumir a responsabilidade por nós mesmos. Homens acham que eu estou jogando eles debaixo do ônibus, mas não, é porque eu assumi a responsabilidade por mim assim como vocês seriam. Ter a mesma conversa com mulheres que estão chateadas e você está dizendo bem não, eu estou assumindo a responsabilidade aqui mesmo, eu não posso ser assim. Então você precisa meio que cavar um pouco mais fundo lá agora mais para que então desencadeou muito mais porcaria para o próximo. Alguns anos eu tinha medo de todos como a polícia, no fundo eu ficava ansioso quando eu via sirenes ou desculpe eu vi sirenes ou vi luzes, eu sempre jogava na sua cara como você poderia fazer isso, eu nunca blá 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 e eu queria trazer isso. Até porque se ela chama ou não a polícia ou ele chama a polícia como no final do dia, ouça, sou eu dizendo como você poderia fazer isso, eu sou tão grande, eu sou tão maravilhoso, você e isso perpetua o ciclo de culpar um ao outro, de atacar um ao outro e ter que se defender em vez de ir bem. Sim, cara, eu realmente não deveria ter ficado tão agressivo, eu realmente deveria ter feito as coisas de forma diferente, certo? Então, o que ele está tentando dizer é que a culpa foi minha, que eu chamei a polícia em vez de assumir a responsabilidade pelo que ele fez que me fez chamar a polícia. Agora eu sou dono do meu lado dela, então faz. É um pouco diferente, mas na maioria das vezes quando vemos isso há um nível de raiva no homem dizendo como você poderia fazer isso comigo, como você poderia chamar a polícia, quando na realidade você sabe que eu antagonizei com ele no ponto que eu liguei a polícia, mas eu poderia ter chamado a polícia anos antes ou sim meses antes, quero dizer, minutos antes de realmente explodir, isso teria me justificado chamar a polícia várias vezes. Aconteceu que, naquele momento, eu senti que estava tão fora de controle e eu, potencialmente, poderia estar inseguro. E isso é muito importante.
Esta é uma lição muito valiosa porque, você sabe, nós vamos fazer o próximo episódio de pornografia, mas, você sabe, a quantidade de vezes que eu ouvi homens dizerem, bem, você me faz usar pornografia porque você não me quer, certo? E tipo, este é apenas mais um exemplo de onde você não está assumindo a responsabilidade pelo que você poderia fazer para salvar seu casamento, para nivelar o casamento, para aparecer em seu casamento. E então você está apenas culpando seu parceiro. Agora, eu queria tocar antes de terminarmos este episódio em saber a diferença, sabendo que você ia apertar meus botões. E eu fiz muito isso também. Ó menino, eu posso te chamar de X nomes e coisas assim. Saber o suficiente para saber no momento em que esquentou aquela raiva, que bêbado para saber o suficiente para ir para a cama e apenas ficar quieto para que quando a polícia chegasse, espero que eu não estaria em apuros. Alguns de vocês precisam realmente assumir a responsabilidade e pensar sobre isso. Exausto eu. Meio da noite, como que quer que 2 da manhã, desperdiçado, mas ainda sei o suficiente para entender o que eu deveria estar fazendo, mas nunca pensei sobre isso até que você chamou meu blefe. Eu vou dizer chamá-lo de meu blefe, ok? E até que houvesse outra festa você estaria envolvido. Então não me levou a sério. Mas quando havia alguém que você precisa levar a sério, você sabia a diferença e levava a sério. Acho que essa é a lição mais valiosa que podemos deixar com vocês aqui hoje todos, para que, se você puder tirar um minuto quando estiver preocupado em protegê-lo e pensar em proteger seu parceiro, pense em proteger o casamento, o futuro de seus filhos, que você sabe que tivemos com a gente. Com a gente, então, né? E você sabe como, se você puder pensar sobre isso assim, quem sou eu defendendo ou eu? Então talvez você possa começar a fazer algumas das escolhas certas, todos os caras certos, que vamos vê-lo da próxima vez. Tchau.